Voltemos a falar da felicidade. O que é a felicidade? Para a questão tão complexa, é de se imaginar que não teremos uma resposta precisa nem única. É muito provável que cada indivíduo, esse enigma único, sem xerox, que somos cada um de nós, tenha o seu próprio conceito do que seja esse estado, que vai desde o físico, mental e emocional até as profundezas espirituais da alma. Cada ser é um microcosmo que reflete o universo, e este é beleza, pureza e harmonia. Como tal, assim deveria ser a felicidade de todos. Aleatoriamente encontramos na internet este conceito. É um estado subjetivo de bem-estar, contentamento, plenitude e equilíbrio emocional, que pode ser entendido como a predominância de emoções positivas sobre as negativas e a satisfação com a vida. Ela não é um estado permanente, mas sim um conjunto de momentos de alegria e realização, influenciado por fatores internos, como traços de personalidade e atitudes, e externos, como condições de vida e relacionamentos sociais. Como o próprio termo indica, definir é estabelecer limites, delimitar, e o conceito acima claudica por ser restritivo, com enfoque mais no aspecto físico, mental e emocional e não no espiritual. Passamos a vida fazendo uma porção de coisas, estudamos, trabalhamos, construímos uma família, uma casa, seguimos uma religião, frequentamos um clube, buscamos uma vida financeira estável que nos garanta o sustento e as exigências de uma existência com saúde, paz e harmonia. E parece que o ser bem-sucedido, que consegue realizar tudo isto, o que não é nada fácil, especialmente em nosso país, finalmente pode suspirar e dizer: sou feliz. Será mesmo? Alcançar tudo isto nos garante a tal felicidade? Já conheci gente muito pobre. Uma mulher, por exemplo, nossa vizinha de infância, mãe de 5 filhos, lar mal sustentado por um marido beberrão, portanto com pouquíssimos recursos materiais e que vivia sorrindo, olhos brilhando, passando a impressão que superaria todos os obstáculos. Conversar com ela era muito agradável. Evangélica, creio que sua felicidade vinha da sua inabalável fé no seu Deus. Portanto, aí adentramos na questão espiritual. Não é só a matéria que garante a felicidade. E também um homem abastado, portanto, sem problemas financeiros, mas infeliz nos seus amores e relacionamentos com os filhos, frustrado com uma série de objetivos que dizia não ter alcançado. Não seguia qualquer religião ou corrente espiritual. Em 1946, um psicólogo chamado Abraham Maslow concebeu uma teoria que ficou conhecida com o seu nome, Pirâmide de Maslow, dispondo as necessidades humanas em 5 níveis, sendo os da base as necessidades, como o próprio nome diz, as necessidades básicas, fisiológicas, as mais urgentes, e as do topo, as de autorrealização, que seriam menos urgentes. As necessidades dos níveis imediatamente superiores só se tornariam prioritárias uma vez atingidas as dos níveis inferiores. Claro que não podia ser assim tão simples, porque esses níveis não são compartimentos estanques. Eles se sobrepõem parcialmente. Um idoso
morador de rua que construíra com papelão e madeira velha sua morada ao pé de um viaduto, vivia com medo que alguém a destruísse. Portanto, ele estava com um problema de segurança, que já é de um nível superior. Mas a concepção de Maslow é brilhante e muito didática. Os profissionais de recursos humanos, como eu fui, assessorados por psicólogos organizacionais, gostávamos de falar dessa pirâmide para nossos superiores, na hora, principalmente, de obter aumentos salariais para os funcionários e justificar investimentos com instalações, equipamentos de proteção individual e coletiva, de ventilação, que lhes garantisse um ambiente de trabalho salubre e mais confortável, além de um restaurante ou auxílio alimentação e os chamados benefícios, como convênios de saúde, por exemplo. Hoje em dia, a consciência dos empresários, felizmente, já entende a necessidade dessas concessões aos funcionários. Na minha época, coisa de umas boas décadas atrás, essas vantagens eram consideradas pelos superiores como gastos, despesas que iriam onerar o preço final dos produtos, não os viam como investimentos. Maslow, já no final da vida, quando provavelmente já galgara todos os degraus da sua pirâmide, expandiu a sua teoria original de 5 níveis para incluir um sexto patamar no topo da hierarquia, a autotranscendência, que representa o desejo de ir além do próprio eu, para se conectar com algo maior, seja uma causa, outra pessoa, a natureza ou a divindade. Um processo de expansão da consciência que busca um propósito e uma comunhão que transcende os limites do indivíduo, a busca de um sentido maior para a vida. E é mais ou menos este nível transcendente que mais nos interessa nesta abordagem. Antes, contudo, parece interessante e útil mencionar as principais correntes filosóficas sobre a felicidade, essa árvore arreada de dourados pomos, que nunca há pomos onde nós estamos, mal parafraseando Vicente de Carvalho no seu célebre poema. Os filósofos gregos foram os que inicialmente se debruçaram sobre a questão e nos legaram vários conceitos, através de algumas escolas, seguidas até hoje em nossos dias. Principalmente 3 delas se destacaram. O primeiro filósofo grego a formular o que entendia por felicidade foi Diógenes, de Sinope, Grécia, né? Diógenes era um andarilho do mercado de Atenas, lá pelo século IV a.C. Morava num barril e nada possuía, nem mesmo trajes, porque entendia que o homem, ao possuir bens materiais, se perdesse algum deles, ou mesmo sendo deles subtraído, estaria com isso perdendo a sua felicidade. O Chaves, da série mexicana, famoso, certamente se inspirou nele. Existem muitas fábulas em torno da figura peculiar de Diógenes. Uma delas, certamente a mais famosa, é que ele foi encontrado por comerciantes do mercado inteiramente nu, entre caixas de frutas e legumes, com uma lanterna emprestada na mão, dizendo que procurava um homem de verdade. Outra, bem pitoresca, é sobre Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que conquistou o Império Persa, que, ouvindo falar de Diógenes, quis conhecê-lo para saber da sua fórmula de felicidade. Dirigiu-se à Grécia com seus conselheiros, encontrou Diógenes sentado, nu como sempre, numa calçada do mercado e, postando-se diante dele, prometeu-lhe dar o que quisesse,
desde que o sábio lhe transmitisse o segredo da sua sabedoria. Diógenes, depois de um longo período de silêncio e provavelmente de muitos bocejos, proferiu então a célebre frase: "Não me tires aquilo que não me podes dar." E após um tempo de perplexidade e reflexão, o grande imperador percebeu que com seu corpo fazia sombra sobre Diógenes, impedindo-o de tomar seu costumeiro banho de sol matinal. Em resumo, Diógenes afirmava que o homem não devia possuir nada, nem mesmo trajes, para não ser escravo das coisas materiais. Os seguidores de Diógenes ficaram conhecidos como os cínicos. Ele nos lembra os yogis indianos que, entendendo que são os apegos materiais os responsáveis pelas nossas infelicidades, adotam uma atitude radical, desertam do mundo e vão viver em quietude e silêncio numa floresta ou numa gruta do Himalaia, a sós com Deus. A segunda grande escola que surgiu na Grécia foi a de Epicuro, de Samos. O entendimento de Epicuro era que, para o homem ser feliz, deveria satisfazer todos os seus desejos de forma moderada, o que o levaria a estados de tranquilidade mental e ausência de dor física. Para isto, ele priorizava o conhecimento para entender o mundo, o limite dos desejos, a importância da amizade e da vida simples. Sem buscar prazeres excessivos, que considerava a fonte de perturbação, se afastava de preocupações políticas e superstições. Lembra bem a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, aquele do contrato social, que acreditava que no estado da natureza o homem é bom, livre e pacífico, e vive em harmonia, sem egoísmo ou ciúmes. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, de 1801 a 1809, influenciado por Rousseau, como aquele, defendia a ideia de que a autoridade de um governo legítimo deriva do consentimento dos governados. Moderação, portanto. Foi o autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, filósofo e adepto do epicurismo. A terceira escola foi a de Zenão, de Sítio, outra cidade grega. Zenão pregava que a felicidade seria alcançada simplesmente por seguir o homem à ordem natural das coisas, de acordo com a natureza e a razão. Fundou o estoicismo, uma filosofia que ensina que tudo acontece de acordo com uma ordem racional cósmica, e a sabedoria está em aceitar essa ordem com serenidade, sem se prender a paixões e acatando o destino. Ensinava que devemos controlar nossas reações e não nos perturbar com o que não podemos influenciar. A virtude é o único bem supremo e genuíno, enquanto coisas como saúde, riqueza ou status eram considerados indiferentes. O vício era o mal único. Ficaram seus adeptos conhecidos como os estoicos, porque costumavam se reunir numa espécie de pórtico no mercado de Atenas, que em grego é stoa, daí estoicos. Lembra essa filosofia o Wu Wei do Tao Te Ching, de Lao Tse, e a Bhagavad Gita, de Krishna, dos quais já falamos um pouco em outros episódios, que pode ser traduzida como não ação, ou ação sem esforço. E não significa inatividade, mas sim agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem forçar ou resistir ao curso dos acontecimentos.
Marco Aurélio, imperador romano do segundo século da era cristã, conhecido como um imperador filósofo, seguia essa escola, a do estoicismo. Dizia que a felicidade depende da qualidade de nossos pensamentos e ações, e o dever de um ser humano é buscar a virtude, sabedoria, justiça, coragem e disciplina. Seu pensamento, o que você faz e pensa, é de sua total responsabilidade e tem um impacto que pode ecoar pela eternidade, ficou famoso no filme O Gladiador. Numa aula de biologia, quando eu cursava o antigo colégio, hoje segundo grau, curso científico, nos longínquos anos 60, meu querido professor Scalzo, de repente, parou sua aula, olhou-nos por uns longos segundos e, em tom reverente, nos disse: o segredo da vida é o equilíbrio. Nunca esqueci. Sócrates, pelas linhas de Platão, na sua A República, diz que uma das qualidades indispensáveis do magistrado, zelador dos princípios da República, deve ser a temperança. Na passagem dos Evangelhos de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, e Lucas 18, de 18 a 23, um jovem rico pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para conseguir a vida eterna, uma vez que já guardava os mandamentos, recebendo do Mestre o desafio de vender tudo o que tinha, dar aos pobres e segui-lo. Como possuía muitos bens, afastou-se entristecido. No Sermão da Montanha, carta magna do seu Evangelho e primeira manifestação pública de Jesus, ele fala das 8 bem-aventuranças, sendo que a primeira é bem-aventurados os pobres pelo Espírito, muitas vezes, lamentavelmente traduzida por escritores despreparados como pobres de espírito, o que é uma verdadeira aberração. Pobre de espírito é todo indivíduo que tem limitações de inteligência, são os mentalmente medíocres, os idiotas. Não foi a esses que o Mestre se referiu, ainda que também os amasse, mas sim a todos aqueles que, mesmo podendo ter bens materiais, deles se despossuíssem voluntariamente, priorizando a espiritualidade. Não condena o Divino Mestre na sua mensagem metafísica, contudo, aqueles que, mesmo possuindo bens, não ficam deles escravos, mas se libertam voluntariamente. Não se perdem com a posse de bens, não perdem sua felicidade se perderem esses bens. Assim, ser rico de bens materiais não é pecado, como ser pobre deles não é virtude. Muitas vezes o pobre não tem um bem, mas o deseja ardentemente, e aí ele não é feliz. A questão está em usar com moderação e não abusar do seu uso, o que, naquela fase da sua vida, o jovem rico do Evangelho não conseguia. E Jesus o sabia quando o desafiou. O homem ego dá imensa importância aos algos, às coisas, aos fatos, porque vive coisificado pelo mundo das facticidades fictícias que ele confunde com a própria realidade, diz Roden em notas ao tal Te Ching de Lao Tse. De notar-se que praticamente todos os gênios, sábios e santos da história poderiam ter se tornado milionários materiais pelo que sabiam e pelas posições e cargos que lhes foram oferecidos. Gandhi, que tinha tudo para ser um advogado bem-sucedido e rico,
e mesmo com a libertação da Índia tornar-se seu presidente, a tudo isso renuncia para viver uma vida extremamente simples. Sua fortuna ao morrer foram apenas seus pertences pessoais, uns pares de óculos, chinelos, uns recipientes para se alimentar e canetas. Baruch Spinoza, um dos maiores filósofos de todos os tempos, recusou o convite para assumir a cátedra de filosofia na Universidade de Heidelberg, porque temia que o trabalho acadêmico pudesse prejudicar sua própria filosofia, e se sustentava por indolentes óticas numa humilde pensão de Amsterdã. Einstein, quando chegou a Princeton, foi perguntado pelo reitor daquela universidade quanto queria ganhar. Disse que mandaria uma carta dando o valor. Quando a carta chegou ao conselho universitário, entendeu este que deviam pagar 3 vezes mais do que pedira, para evitar a desmoralização da universidade e dos demais professores. Quando uma zeladora foi tentar organizar a tradicional bagunça do seu escritório, encontrou um cheque de $1.000 vencido como marcador de página. Costumava dizer: não quero e não mereço nada. E assim poderíamos citar inúmeros outros exemplos de seres que viviam desapegados das coisas supérfluas e se serviam somente das coisas necessárias para uma vida decentemente humana. E, no entanto, esses 3 sábios citados, esses homens místicos cósmicos, no dizer de quem os conheceu de perto, eram homens amavelmente ético-humanos. Equilíbrio, moderação, temperança, uso adequado, sem abuso, vida simples, conforme os ditames superiores, aceitando os fatos inevitáveis com serenidade, de tudo que vi, li e refleti. Parece serem estes os verdadeiros ingredientes da felicidade. Não importa em que degrau da pirâmide nós estejamos, a pirâmide de Maslow. E acho que era essa a autotranscendência que Maslow buscava para completar essa pirâmide.